O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu estar preocupado com a trajetória da dívida pública no Brasil, mas ponderou que as projeções feitas pelo mercado nem sempre se concretizam. Nós vamos ao vivo até Brasília. A repórter Janaína Camelo tem mais detalhes para a gente. Janaína, bom dia. Muito bom dia, Rafael. Exatamente isso que Haddad disse. Admitiu que o Ministério da Fazenda está preocupado com a trajetória da dívida pública aqui no país, mas fez essas considerações. Disse que as projeções que são feitas pelo mercado sobre o cenário econômico aqui no país nem sempre acabam acontecendo de fato. Ele deu essa declaração, fez essa declaração durante uma entrevista que ele concedeu a uma emissora nesta sexta-feira, ontem, onde ele disse também o seguinte, que o Ministério da Fazenda vai trabalhar de forma estrutural na política fiscal para conter a dívida pública aqui no país. E aí ele também disse o seguinte, Rafael, que sobre o valor do dólar, que chegou aí a R$6, né, na casa dos R$6, ele disse que o câmbio aqui no Brasil não é fixo, mas que nem ele mesmo compraria dólar nesse valor. Ele disse que não compraria dólar nem que chegasse acima de R$5,70. E o ministro seguiu dizendo o seguinte, que não tem como fazer previsões sobre o câmbio, justificando que são diversas as variações que implicam na taxa de câmbio, como o cenário doméstico e também o mercado externo. Rafael. Janaína Camelo, ao vivo e direto de Brasília. Vamos ouvir os nossos analistas desta edição do Jornal da Manhã, Mano Ferreira e Gesualdo Almeida. Mano, houve em determinado momento, e ainda há analistas, economistas, políticos que entendem que o governo não tem preocupação com a curva da dívida pública. O ministro está dizendo que sim, tem, que está de olho nos dados, que a compreensão do mercado e do governo muitas vezes é diferente. Ele entende que o mercado às vezes é um pouco mais pessimista do que o governo mas ele está de olho. Ou seja, é um assunto que está na pauta do governo. Isso serve para, de alguma maneira, tranquilizar quem teme que as coisas saiam do controle, Mano? Não ajuda a tranquilizar, Colombo, porque ninguém tem dúvida que o ministro Fernando Haddad está de olho, ou seja, ele sabe que a dívida está fora de controle. A grande questão é qual o compromisso do chefe dele, do presidente Lula, em não apenas ver a trajetória da dívida, mas atuar efetivamente para mudar essa trajetória. Nós estamos falando de um nível de endividamento muito alto, recorde entre os países emergentes, que têm a renda semelhante à nossa. Os países emergentes têm uma média de 65% de dívida sobre o PIB. O Tesouro Nacional, portanto, não é uma projeção do mercado, é uma projeção oficial do próprio governo, projeta que em 2028 a nossa dívida vai chegar a 83% do PIB. Isso é muito alto, isso é completamente desconectado da realidade econômica do Brasil, que é um país de renda média, não de renda alta. Portanto, a nossa capacidade de endividamento é menor. Então, não podemos nos comparar com os Estados Unidos, com a Europa, temos que nos comparar com os países que têm a renda no mesmo patamar que a nossa. E como modificar essa trajetória? Não tem outra fórmula, não tem atalho, cortando gastos. O que o Estado brasileiro precisa fazer, o que o governo precisa de fato atuar é numa agenda de corte de gastos. Não há outra forma de modificar a trajetória da dívida que não fazer com que os gastos do governo caibam naquilo que o governo arrecada. Como a crise do PIX tornou muito evidente, não há qualquer disposição da sociedade brasileira de pagar mais impostos. O risco de ter no horizonte um aumento do pagamento de impostos gerou toda essa crise que deixou o governo nas cordas. Ou seja, não dá para insistir nessa estratégia que foi apontada pelo presidente Lula desde o início do seu governo de apostar exclusivamente no aumento da arrecadação. É preciso fazer um esforço no sentido das despesas. E aí é preciso ter o envolvimento direto do presidente da República na discussão sobre o corte de gastos. Afinal de contas, se não cortarmos, quem paga
a pior parte dessa conta é o mais pobre em forma de inflação. E nenhum brasileiro suporta ver a diminuição do seu poder de compra. O ministro Haddad reclamou que o mercado, de um modo geral, é muito pessimista quanto aos números da economia. Eu diria também que o governo é muito otimista. Otimista principalmente porque não tem feito aquilo que dele se espera. Os cortes de gastos, como nós já temos discutido há muito tempo, são elementares para que nós tenhamos um desenvolvimento econômico muito melhor. Claro, quando o ministro vem a público e se diz preocupado com o aumento dos gastos, isso é um bom sinal. Muito melhor do que o sinal dado pelo presidente da República, que via de regra vem com um discurso de enfrentamento ao mercado, dizendo que o mercado não é quem manda no governo, que as coisas não podem ser da forma como o mercado quer. Mas a sinalização apenas por discurso do ministro é muito pouco. As práticas efetivas têm que ser trazidas a lume. Quando o governo diz que zerará o déficit público em 2028, está muito distante da realidade, como nós conversamos agora há pouco com o Raul. Para que a economia continue a se desenvolver, serão necessários investimentos, e investimentos de onde o governo não tem, exatamente porque ele precisa fazer cortes significativos de suas despesas, para que o endividamento percentual em relação ao PIB seja, como bem destacado aqui, compatível com as economias de mercado.